A vida dos civis no regime nazista. No entanto, grande parte da economia do Terceiro Reich concentrou-se no armamento e, principalmente, nos preparativos para a guerra com os países eslavos, mais do que na produção de bens de consumo para a expansão comercial. No entanto, a concentração de capital na indústria de armamentos favoreceu a rápida expansão do potencial industrial da Alemanha e contribuiu para reduzir o desemprego. A política econômica do Estado Nacional Socialista estava dirigida principalmente para proteger e promover o grande capital monopolista, o que se refletia na maioria de suas políticas. Nesse sentido, podem ser distinguidas dois tipos de medidas: aquelas destinadas a obter mercados para o capital interno e aquelas que promoviam uma política de obras públicas em toda a Alemanha. Durante os 7 anos de seu reinado, foi construída uma rede de 12 mil quilômetros de estradas nacionais que ainda hoje estão em uso, assim como barragens hidrelétricas, linhas ferroviárias e edifícios majestosos. A segunda tendência econômica nazista era potencializar o comércio exterior e a economia de guerra. O problema central enfrentado pela economia alemã residia nas limitações de seu mercado interno. Isso obrigou o capital monopolista alemão a direcionar suas perspectivas para o exterior, as quais culminaram na Segunda Guerra Mundial. Hitler, já em 1933, durante um de seus discursos, defendia o rearmamento da Alemanha. O nacionalsocialismo precisou de apenas 2 anos para impulsionar um desenvolvimento desbordante de prosperidade. E aos 4 anos, o país já era uma potência entre as potências. Entre 1934 e 1937, a Alemanha de Hitler gozava de excelentes padrões de vida para a classe média e alta. Bem-vindo a Frontline War Memoirs. Uma das consequências dos antecedentes mencionados no início deste vídeo é o tipo de ideologia e cultura que os nazistas impuseram, que não admitia nem o progresso nem o desenvolvimento. Por obrigação, era necessário aceitar a verdade oficial como dada, imutável e eterna. O nacionalsocialismo foi o produto genuíno de um cúmulo de décadas ao longo das quais o pensamento alemão, oposto a todo o modernismo, desenvolveu um novo tipo de literatura, de arte e filosofia racista. Hitler sempre destacou o fator ideológico, ou seja, a concepção de mundo que uma sociedade deve sempre ter. Atribuiu a esse fator uma importância extraordinária. A futura Alemanha que ele pregava tinha que ser edificada sobre um homem novo, e este não podia surgir senão de uma visão correta do mundo, que obviamente era a dele. No entanto, tudo isso foi possível em grande parte graças à propaganda, um meio que serviu a um objetivo. Hitler atribuía à propaganda o caráter de meio e afirmava que ela deveria ser considerada do ponto de vista do objetivo que servia. Em consequência, sua forma era condicionada de maneira a apoiar o objetivo perseguido. Esse ponto da teoria hitlerista da propaganda coincide perfeitamente com a premissa de que a propaganda é um instrumento do poder. Não há dúvida de que Hitler sistematizou muitos aspectos da propaganda e antecipou uma grande quantidade de estudiosos na matéria, que posteriormente chegaram às mesmas conclusões que ele. Goebbels, por sua vez, acreditava que a propaganda era um trabalho profundo e sistemático, que, além de partir da realidade, exigia que se prevejam seus resultados. Por isso, em uma reunião de trabalho com seus colaboradores mais imediatos no ministério, afirmou: "Um inimigo deve ser atacado somente quando estamos em condições de poder responder de modo adequado a um grande contra-ataque de sua parte." Com essa afirmação, enfatizava a necessidade de considerar os efeitos das ações empreendidas. Goebbels, em seu diário, defendia, do ponto de vista da realização prática da propaganda, 2 condições inescapáveis para que a propaganda se ajustasse às regras de partir da realidade e prever as consequências. Conforme a situação na Alemanha piorava, permitia cada vez menos oficiais o acesso a todos os dados concretos permanentes. Em um período de guerra,
Os dados secretos básicos referem-se aos acontecimentos militares. A propaganda tem caráter popular, portanto, deve se adaptar às capacidades intelectuais mais limitadas. Hitler afirmava que toda a ação de propaganda deve ser necessariamente popular e adaptar seu nível à capacidade receptiva do mais limitado daqueles a quem está destinada. Daí que seu grau puramente intelectual deva ser regulado cada vez mais para baixo, quanto maior for o conjunto da massa humana que deve ser abrangida. Assim como Hitler, Goebbels acreditava firmemente na necessidade de se posicionar no nível do receptor para que a propaganda pudesse cumprir seu objetivo de forma eficaz. Por isso, em seu diário escreve: "Comecei a me preocupar seriamente com os submarinos. Suas tripulações merecem. Me interessa fundamentalmente que recebam literatura agradável e divertida. Ordenei a todos os meus colaboradores que deixassem um pouco de lado as considerações doutrinárias quando se trata de decidir o que devem fornecer às tropas e ao povo alemão para seu alívio e entretenimento." É por meio dessa estratégia propagandista que Hitler conseguiu o apoio da população e iniciou um dos fatos mais atrozes durante a Segunda Guerra Mundial. Trata-se do Holocausto Judaico. O fenômeno que chamamos de Holocausto foi um verdadeiro programa de genocídio, de extermínio biológico de intenção totalizadora, ideologicamente motivado, deliberadamente planejado e muito eficazmente executado com todos os recursos e maquinários de um Estado moderno e de uma sociedade industrial avançada e civilizada. Essa vontade aniquiladora fria e calculada diferencia o genocídio de outras mega-massacres semelhantes, porque aquele está desprovido do clima característico de histeria coletiva que leva a matar todos aqueles que são percebidos em uma sociedade como inimigos reais ou imaginários em circunstâncias extremas de crise, emergência ou guerra. O genocídio, assim, não é o simples fruto mortal de uma reação súbita, individual ou coletiva de assalto e eliminação de um inimigo fehaciente ou potencial por um surto passional de temor ou ódio contra o mesmo. Claro, além das lógicas militares inferiores em operações bélicas, o Terceiro Reich foi responsável durante a Segunda Guerra Mundial pela morte por exploração, maltrato, inanição ou simples eliminação em campos de concentração e campos de extermínio de milhões de seres humanos. E essa impressionante colheita letal massiva ocorreu no contexto sem par de um sexênio de guerra total que afetou praticamente todo o globo terrestre, implicando como nunca todos os ordens da vida social dos países afetados, mobilizando de maneira insólita massas de combatentes e gerando um legado de vítimas mortais de mais de 55 milhões de pessoas. O Holocausto continua a se destacar como o cume singular daquela devastação humana, porque apenas os identificados como judeus pelas autoridades nacional-socialistas alemãs foram escolhidos como alvos de destruição total, completa e sem paliativos. Sorte parcialmente compartilhada também pelos ciganos, que suportaram quase 500 mil de vítimas mortais em campos nazistas. Os outros grupos submetidos pelo regime nazista podiam morrer ou viver na escravidão e servidão. Para os judeus, só restava a morte sem remissão. Esse imenso genocídio de judeus europeus foi, assim, excepcional, singular e sem precedentes, pelo menos por 3 razões básicas e concorrentes. Primeiramente, pela definição de judeu como membro de uma raça inferior degenerada, infecciosa e infra-humana. Uma raça que devia ser exterminada rápida e totalmente para evitar a contaminação racial e a degradação do restante da humanidade e, sobretudo, da raça superior, ariana germânica. Essa concepção e definição do judeu como um verdadeiro parasita perigoso, como um vírus mortal e letal, foi pregada por Adolf Hitler desde seus primeiros escritos políticos. Juda é a praga do mundo. Ele afirmou isso já em 1924 e tornou-se doutrina oficial do regime nacional socialista desde sua ascensão ao poder. E nesse aspecto, houve uma notável continuidade e coerência propagandística. Assim, em 1920,
Um dos primeiros cartazes nacional-socialistas advertia: combatemos suas atividades porque são origem da tuberculose das nações e estamos convencidos de que a convalescença só poderá começar quando essa bactéria for eliminada. A segunda razão que fundamenta a excepcional singularidade do Holocausto reside no simples mas revelador fato de que seu planejamento e execução tiveram lugar no seio da Alemanha. Porque tal fenômeno não surgiu em uma sociedade bárbara, inculta, primitiva e atrasada, ainda refém de seus instintos mais primários, e onde a civilização não havia enraizado nem humanizado condutas. Pelo contrário, o Holocausto surgiu e se desenvolveu no interior de um dos países mais avançados no plano industrial, cultural, científico e tecnológico da Europa contemporânea. A terceira e última razão da singularidade do Holocausto reside em sua organização burocrática moderna, racional, metódica e eficaz. Todo o poder do Estado alemão foi colocado ao serviço de um programa de extermínio de complexidade logística extraordinária. Criar um censo especial de judeus na Alemanha e em toda a Europa ocupada. Arbitrar uma linguagem camuflada para ocultar a operação das vítimas desconcertadas e do público externo incrédulo. Organizar brigadas de executores especializadas, motorizadas e dirigidas a partir de um centro operacional. Estabelecer numerosos guetos e campos de concentração para os quais foram deportados em massa judeus de todo o continente. E, por fim, planejar, construir e colocar em funcionamento 6 campos de extermínio com suas correspondentes câmaras de gás e fornos crematórios. Também exigiu formar e dirigir uma burocracia enorme encarregada de toda a operação, diplomatas e administrativos para confeccionar o censo, engenheiros e químicos para conceber e operar as câmaras de gás e os fornos crematórios, antropólogos e médicos para realizar os experimentos humanos planejados, militares e policiais para velar pela segurança dos campos, economistas para gerir o bom funcionamento do sistema produtivo e destrutivo, técnicos e operadores ferroviários para se ocuparem da rede ferroviária especial que ligava alguns centros a outros, e um grande número de pessoal subalterno e sem qualificação para completar todo o quadro humano do sistema genocida. Em particular, os mencionados campos de extermínio simbolizam o cume dessa deriva tecnológica e burocrática, porque revelam que, para os nazistas, o assassinato massivo de judeus era um fim em si mesmo, e não o subproduto derivado de uma situação bélica e anormal. Campos como Auschwitz foram verdadeiras fábricas de morte, uma instituição inédita até então e ainda não repetida na história, planejada, construída e constantemente modernizada com o objetivo exclusivo de consumir vidas humanas conforme chegavam às suas portas. O racismo antissemita, convertido em doutrina e política oficial do Terceiro Reich desde janeiro 1933, tornou-se apenas uma prática abertamente genocida uma vez desencadeada a Segunda Guerra Mundial em setembro 1939 e, particularmente, após a extensão do conflito ao leste europeu com a invasão nazista da União Soviética em junho 1941. Antes desse momento, a política antissemita do regime nacional-socialista havia passado pelas 3 etapas prévias características de um processo xenófobo racista progressivamente radicalizado. Primeiro, a expansão oficialmente encorajada e propiciada do preconceito latente ou patente contra a raça designada como inferior e perigosa. Segundo, sua discriminação no seio da sociedade por meio de medidas legais e institucionais muito diversas. E terceiro, sua exclusão radical da mesma com uma bateria de ações segregadoras e confinatórias. A história desse processo de radicalização acumulativa começou em janeiro 1933, na última crise da República de Weimar, quando Adolf Hitler se tornou chanceler da Alemanha. Em grande parte, a exploração do intenso preconceito popular contra os judeus foi um dos fatores decisivos na ascensão dos nazistas ao poder.
imediatamente Hitler deixou claro que seu antissemitismo não permaneceria limitado a um mero preconceito informal e inofensivo, como existia antes de sua ascensão ao poder. Entre 1933 e 1938, inúmeras leis impuseram a discriminação radical dos judeus na sociedade alemã. Promoveu-se o boicote oficial aos seus negócios, foram expulsos da administração pública, do ensino, da justiça e das forças armadas e policiais. Perderam a nacionalidade alemã, proibiu-se sua livre circulação pelas ruas e cidades e anulou-se todos os casamentos mistos entre judeus e alemães. Como resultado dessa pressão e coerção sistemáticas, o Terceiro Reich conseguiu expulsar do país, antes da Guerra Mundial, quase 250 mil dos 525 mil judeus residentes na Alemanha em janeiro de 1933. Com essas medidas iniciais, Hitler implementou uma medida amplamente demandada pelo movimento antissemita alemão há muitos anos: a revogação das leis de emancipação civil e política dos judeus, decretadas pelo liberalismo durante o século XIX. Mas não parou por aí. Seu objetivo não era restaurar os judeus à mera condição de párias como os habitantes dos guetos medievais, mas eliminar sua presença da vida econômica, social e cultural da Alemanha por todos os meios possíveis e disponíveis. Por isso mesmo, desde a fatídica Noite dos Cristais, iniciou-se a fase de exclusão, com a deportação progressiva da população judia para guetos urbanos e campos de concentração implantados em áreas rurais distantes. Tudo isso foi apoiado por uma parte da sociedade alemã que já gozava de certo status na Europa. A Kristallnacht foi um verdadeiro pogrom. De fato, foi um ataque planejado pelas autoridades e executado por militantes nazistas e antissemitas contra todas as juderias existentes nas cidades e vilas da Alemanha e da Áustria, diante da passividade da polícia e da complacência ou indiferença de grande parte da população civil. O resultado desse pogrom foi simplesmente aterrador. Na Alemanha, 100 judeus foram brutalmente assassinados, milhares foram espancados e maltratados, dezenas de sinagogas foram incendiadas e demolidas. Pelo menos 8.000 lojas e negócios pertencentes a judeus foram destruídos, incontáveis casas e apartamentos particulares foram devastados e cerca de 30.000 judeus foram presos e enviados para campos de concentração em Dachau, Buchenwald e Sachsenhausen. Na Áustria, por sua vez, o ataque custou a vida de 27 judeus, resultou na destruição de 42 sinagogas e na prisão de 7.800 pessoas enviadas para os campos de concentração estabelecidos. A consequente guerra total e a extermínio racial na frente oriental abriram assim completamente as portas para o genocídio em massa contra os judeus e para a matança generalizada da população soviética e eslava capturada nos territórios atacados. E teria de ser um assassinato em grande escala de judeus por uma razão bem simples e já aprendida na Polônia ocupada. A União Soviética abrigava a maior comunidade judaica do mundo, e com ela não seria possível a imigração, a deportação, nem o reassentamento provisório e temporal. Sem motivo, além dos 2 milhões de judeus que habitavam na Bielorrússia, Ucrânia e Crimeia, havia outros 250.000 judeus na costa báltica, 1,5 milhão na Polônia Oriental recém-anexada e até 350.000 refugiados judeus que haviam fugido do avanço nazista na Europa Central. E quase toda essa imensa população judaica residia nos territórios que seriam alvo do ataque e conquista pela Wehrmacht alemã e que se tornaria um sangrento campo de batalha, com 90% dos judeus vivendo nas cidades disseminadas por todo esse espaço compreendido entre o Báltico e Crimeia. Para empreender essa operação exterminadora anti-judaica, Hitler autorizou a formação de unidades especiais móveis das SS, chamadas Einsatzgruppen, que se incorporariam à retaguarda das tropas regulares e teriam a missão de executar os resistentes e inimigos capturados. Seriam a ponta de lança de uma matança em massa organizada de judeus e seriam estruturadas em 4 setores: Einsatzgruppen A,
para as operações nos países bálticos, B para a Bielorrússia, C para a Ucrânia Norte e Central e D para a Ucrânia Sul, Bessarábia e Crimeia. Cada grupo de ação especial contava com cerca de 3.000 homens, subdivididos em comandos e provenientes das Waffen-SS, da Gestapo e da Polícia de Ordem. Sua preparação, instrução, doutrinação e equipamento foram finalizados entre março e maio de 1941, como parte dos dispositivos bélicos gerais exigidos pela campanha, abrindo caminho para a mais feroz exterminação dos judeus durante a Guerra Total. A vida dos civis no regime nazista. No entanto, grande parte da economia do Terceiro Reich concentrou-se no armamento e principalmente nos preparativos para a guerra com os países eslavos, mais do que na produção de bens de consumo para a expansão comercial. No entanto, a concentração de capital na indústria de armamentos favoreceu a rápida expansão do potencial industrial da Alemanha e contribuiu para reduzir o desemprego. A política econômica do Estado Nacional Socialista estava dirigida principalmente para proteger e promover o grande capital monopolista, o que se refletia na maioria de suas políticas. Nesse sentido, podem ser distinguidas duas tipos de medidas: aquelas destinadas a obter mercados para o capital interno e aquelas que promoviam uma política de obras públicas em toda a Alemanha. Durante os 7 anos de seu reinado, foi construída uma rede de 12.000 quilômetros de estradas nacionais que ainda hoje estão em uso, assim como barragens hidrelétricas, linhas ferroviárias e edifícios majestosos. A segunda tendência econômica nazista era potencializar o comércio exterior e a economia de guerra. O problema central enfrentado pela economia alemã residia nas limitações de seu mercado interno. Isso obrigou o capital monopolista alemão a direcionar suas perspectivas para o exterior, as quais culminaram na Segunda Guerra Mundial. Hitler, já em 1933, durante um de seus discursos, defendia o rearmamento da Alemanha. O nacionalsocialismo precisou de apenas 2 anos para impulsionar um desenvolvimento desbordante de prosperidade, e aos 4 anos o país já era uma potência entre as potências. Entre 1934 e 1937, a Alemanha de Hitler gozava de excelentes padrões de vida para a classe média e alta. Uma das consequências dos antecedentes mencionados no início deste vídeo é o tipo de ideologia e cultura que os nazistas impuseram, que não admitia nem o progresso nem o desenvolvimento. Por obrigação, era necessário aceitar a verdade oficial como dada, imutável e eterna. O nacionalsocialismo foi o produto genuíno de um cúmulo de décadas ao longo das quais o pensamento alemão, oposto a todo o modernismo, desenvolveu um novo tipo de literatura, de arte e filosofia racista. Hitler sempre destacou o fator ideológico, ou seja, a concepção de mundo que uma sociedade deve sempre ter. Atribuiu a esse fator uma importância extraordinária. A futura Alemanha que ele pregava tinha que ser edificada sobre um homem novo, e este não podia surgir senão de uma visão correta do mundo, que obviamente era a dele. No entanto, tudo isso foi possível em grande parte graças à propaganda, um meio que serviu a um objetivo. Hitler atribuía à propaganda o caráter de meio e afirmava que ela deveria ser considerada do ponto de vista do objetivo que servia. Em consequência, sua forma era condicionada de maneira a apoiar o objetivo perseguido. Esse ponto da teoria hitlerista da propaganda coincide perfeitamente com a premissa de que a propaganda é um instrumento do poder. Não há dúvida de que Hitler sistematizou muitos aspectos da propaganda e antecipou uma grande quantidade de estudiosos na matéria, que posteriormente chegaram às mesmas conclusões que ele. Goebbels, por sua vez, acreditava que a propaganda era um trabalho profundo e sistemático que, além de partir da realidade, exigia que se prevejam seus resultados. Por isso, em uma reunião de trabalho com seus colaboradores mais imediatos no ministério, afirmou: "Um inimigo deve ser atacado somente quando estamos em condições de poder responder de modo adequado
a um grande contra-ataque de sua parte. Com essa afirmação, enfatizava a necessidade de considerar os efeitos das ações empreendidas. Goebbels, em seu diário, defendia, do ponto de vista da realização prática da propaganda, duas condições inescapáveis para que a propaganda se ajustasse às regras de partir da realidade e prever as consequências. Conforme a situação na Alemanha piorava, permitia cada vez menos oficiais o acesso a todos os dados concretos permanentes. Em um período de guerra, os dados secretos básicos referem-se aos acontecimentos militares. A propaganda tem caráter popular, portanto, deve-se adaptar às capacidades intelectuais mais limitadas. Hitler afirmava que toda a ação de propaganda deve ser necessariamente popular e adaptar seu nível à capacidade receptiva do mais limitado daqueles a quem está destinada. Daí que seu grau puramente intelectual deva ser regulado cada vez mais para baixo, quanto maior for o conjunto da massa humana que deve ser abrangida. Assim como Hitler, Goebbels acreditava firmemente na necessidade de se posicionar no nível do receptor para que a propaganda pudesse cumprir seu objetivo de forma eficaz. Por isso, em seu diário escreve: "Comecei a me preocupar seriamente com os submarinos. Suas tripulações merecem. Me interessa fundamentalmente que recebam literatura agradável e divertida. Ordenei a todos os meus colaboradores que deixassem um pouco de lado as considerações doutrinárias quando se trata de decidir o que devem fornecer às tropas e ao povo alemão para seu alívio e entretenimento." É por meio dessa estratégia propagandista que Hitler conseguiu o apoio da população e iniciou um dos fatos mais atrozes durante a Segunda Guerra Mundial. Trata-se do Holocausto Judaico. O fenômeno que chamamos de Holocausto foi um verdadeiro programa de genocídio, de extermínio biológico de intenção totalizadora, ideologicamente motivado, deliberadamente planejado e muito eficazmente executado com todos os recursos e maquinários de um Estado moderno e de uma sociedade industrial avançada e civilizada. Essa vontade aniquiladora fria e calculada diferencia o genocídio de outras mega-massacres semelhantes, porque aquele está desprovido do clima característico de histeria coletiva que leva a matar todos aqueles que são percebidos em uma sociedade como inimigos reais ou imaginários em circunstâncias extremas de crise, emergência ou guerra. O genocídio, assim, não é o simples fruto mortal de uma reação súbita, individual ou coletiva de assalto e eliminação de um inimigo fehaciente ou potencial por um surto passional de temor ou ódio contra o mesmo. Claro, além das lógicas militares inferiores em operações bélicas, o Terceiro Reich foi responsável, durante a Segunda Guerra Mundial, pela morte por exploração, maltrato, inanição ou simples eliminação em campos de concentração e campos de extermínio de milhões de seres humanos. E essa impressionante colheita letal massiva ocorreu no contexto sem par de um sexênio de guerra total que afetou praticamente todo o globo terrestre, implicando como nunca todos os ordens da vida social dos países afetados, mobilizando de maneira insólita massas de combatentes e gerando um legado de vítimas mortais de mais de 55 milhões de pessoas. O Holocausto continua a se destacar como o cume singular daquela devastação humana, porque apenas os identificados como judeus pelas autoridades nacional-socialistas alemãs foram escolhidos como alvos de destruição total, completa e sem paliativos. Sorte parcialmente compartilhada também pelos ciganos, que suportaram quase 500 mil de vítimas mortais em campos nazistas. Os outros grupos submetidos pelo regime nazista podiam morrer ou viver na escravidão e servidão. Para os judeus, só restava a morte sem remissão. Esse imenso genocídio de judeus europeus foi, assim, excepcional, singular e sem precedentes pelo menos por 3 razões básicas e concorrentes. Primeiramente, pela definição de judeu como membro de uma raça inferior degenerada, infecciosa e infra-humana. Uma raça que devia ser exterminada rápida e totalmente para evitar a contaminação racial e a degradação do restante da humanidade
e, sobretudo, da raça superior, ariana germânica. Essa concepção e definição do judeu como um verdadeiro parasita perigoso, como um vírus mortal e letal, foi pregada por Adolf Hitler desde seus primeiros escritos políticos. Juda é a praga do mundo. Ele afirmou isso já em 1924 e tornou-se doutrina oficial do regime nacional socialista desde sua ascensão ao poder. E nesse aspecto houve uma notável continuidade e coerência propagandística. Assim, em 1920, um dos primeiros cartazes nacional-socialistas advertia: combatemos suas atividades porque são origem da tuberculose das nações e estamos convencidos de que a convalescença só poderá começar quando essa bactéria for eliminada. A segunda razão que fundamenta a excepcional singularidade do Holocausto reside no simples mas revelador fato de que seu planejamento e execução tiveram lugar no seio da Alemanha. Porque tal fenômeno não surgiu em uma sociedade bárbara, inculta, primitiva e atrasada, ainda refém de seus instintos mais primários e onde a civilização não havia enraizado nem humanizado condutas. Pelo contrário, o Holocausto surgiu e se desenvolveu no interior de um dos países mais avançados no plano industrial, cultural, científico e tecnológico da Europa contemporânea. A terceira e última razão da singularidade do Holocausto reside em sua organização burocrática moderna, racional, metódica e eficaz. Todo o poder do Estado alemão foi colocado ao serviço de um programa de extermínio de complexidade logística extraordinária. Criar um censo especial de judeus na Alemanha e em toda a Europa ocupada. Arbitrar uma linguagem camuflada para ocultar a operação das vítimas desconcertadas e do público externo incrédulo. Organizar brigadas de executores especializadas, motorizadas e dirigidas a partir de um centro operacional. Estabelecer numerosos guetos e campos de concentração para os quais foram deportados em massa judeus de todo o continente. E, por fim, planejar, construir e colocar em funcionamento 6 campos de extermínio com suas correspondentes câmaras de gás e fornos crematórios. Também exigiu formar e dirigir uma burocracia enorme encarregada de toda a operação, diplomatas e administrativos para confeccionar o censo, engenheiros e químicos para projetar e operar as câmaras de gás e os fornos crematórios, antropólogos e médicos para realizar os experimentos humanos planejados, militares e policiais para velar pela segurança dos campos, economistas para gerir o bom funcionamento do sistema produtivo e destrutivo, técnicos e operadores ferroviários para se ocuparem da rede ferroviária especial que ligava alguns centros a outros, e um grande número de pessoal subalterno e sem qualificação para completar todo o quadro humano do sistema genocida. Em particular, os mencionados campos de extermínio simbolizam o cume dessa deriva tecnológica e burocrática, porque revelam que, para os nazistas, o assassinato massivo de judeus era um fim em si mesmo, e não o subproduto derivado de uma situação bélica e anormal. Campos como Auschwitz foram verdadeiras fábricas de morte, uma instituição inédita até então e ainda não repetida na história, planejada, construída e constantemente modernizada com o objetivo exclusivo de consumir vidas humanas conforme chegavam às suas portas. O racismo antissemita, convertido em doutrina e política oficial do Terceiro Reich desde janeiro de 1933, tornou-se apenas uma prática abertamente genocida, uma vez desencadeada a Segunda Guerra Mundial em setembro de 1939 e, particularmente, após a extensão do conflito ao leste europeu com a invasão nazista da União Soviética em junho de 1941. Antes desse momento, a política antissemita do regime nacional socialista havia passado pelas 3 etapas prévias características de um processo xenófobo racista progressivamente radicalizado. Primeiro, a expansão oficialmente encorajada e propiciada do preconceito latente ou patente contra a raça designada como inferior e perigosa. Segundo, sua discriminação no seio da sociedade por meio de medidas legais e institucionais muito diversas.
E terceiro, sua exclusão radical da mesma com uma bateria de ações segregadoras e confinatórias. A história desse processo de radicalização acumulativa começou em janeiro de 1933, na última crise da República de Weimar, quando Adolf Hitler se tornou chanceler da Alemanha. Em grande parte, a exploração do intenso preconceito popular contra os judeus foi um dos fatores decisivos na ascensão dos nazistas ao poder. Imediatamente, Hitler deixou claro que seu antissemitismo não permaneceria limitado a um mero preconceito informal e inofensivo, como existia antes de sua ascensão ao poder. Entre 1933 e 1938, inúmeras leis impuseram a discriminação radical dos judeus na sociedade alemã. Promoveu-se o boicote oficial aos seus negócios. Foram expulsos da administração pública, do ensino, da justiça e das forças armadas e policiais. Perderam a nacionalidade alemã, proibiu-se sua livre circulação pelas ruas e cidades e anulou-se todos os casamentos mistos entre judeus e alemães. Como resultado dessa pressão e coerção sistemáticas, o Terceiro Reich conseguiu expulsar do país antes da Guerra Mundial quase 250 mil dos 525 mil judeus residentes na Alemanha em janeiro de 1933. Com essas medidas iniciais, Hitler implementou uma medida amplamente demandada pelo movimento antissemita alemão há muitos anos: a revogação das leis de emancipação civil e política dos judeus decretadas pelo liberalismo durante o século XIX. Mas não parou por aí. Seu objetivo não era restaurar os judeus à mera condição de párias como os habitantes dos guetos medievais, mas eliminar sua presença da vida econômica, social e cultural da Alemanha por todos os meios possíveis e disponíveis. Por isso mesmo, desde a fatídica Noite dos Cristais, iniciou-se a fase de exclusão, com a deportação progressiva da população judia para guetos urbanos e campos de concentração implantados em áreas rurais distantes. Tudo isso foi apoiado por uma parte da sociedade alemã que já gozava de certo status na Europa. A Kristallnacht foi um verdadeiro pogrom. De fato, foi um ataque planejado pelas autoridades e executado por militantes nazistas e antissemitas contra todas as juderias existentes nas cidades e vilas da Alemanha e da Áustria, diante da passividade da polícia e da complacência ou indiferença de grande parte da população civil. O resultado desse pogrom foi simplesmente aterrador. Na Alemanha, 100 judeus foram brutalmente assassinados, milhares foram espancados e maltratados, dezenas de sinagogas foram incendiadas e demolidas. Pelo menos 8.000 lojas e negócios pertencentes a judeus foram destruídos. Inúmeras casas e apartamentos particulares foram devastados e cerca de 30.000 judeus foram presos e enviados para campos de concentração em Dachau, Buchenwald e Sachsenhausen. Na Áustria, por sua vez, o ataque custou a vida de 27 judeus, resultou na destruição de 42 sinagogas e na prisão de 7.800 pessoas enviadas para os campos de concentração estabelecidos. A consequente guerra total e a extermínio racial na frente oriental abriram assim completamente as portas para o genocídio em massa contra os judeus e para a matança generalizada da população soviética e eslava capturada nos territórios atacados. E teria de ser um assassinato em grande escala de judeus, por uma razão bem simples e já aprendida na Polônia ocupada. A União Soviética abrigava a maior comunidade judaica do mundo e, com ela, não seria possível a emigração, a deportação, nem o reassentamento provisório e temporal. Sem motivo, além dos 2 milhões de judeus que habitavam na Bielorrússia, Ucrânia e Crimeia, havia outros 250.000 judeus na costa báltica, 1,5 milhão na Polônia Oriental recém-anexada, e até 350.000 refugiados judeus que haviam fugido do avanço nazista na Europa Central. E quase toda essa imensa população judaica residia nos territórios que seriam alvo do ataque e conquista pela Wehrmacht alemã e que se tornaria um sangrento campo de batalha,
com 90% dos judeus vivendo nas cidades disseminadas por todo esse espaço compreendido entre o Báltico e Crimeia. Para empreender essa operação exterminadora anti-judaica, Hitler autorizou a formação de unidades especiais móveis das SS, chamadas Einsatzgruppen, que se incorporariam à retaguarda das tropas regulares e teriam a missão de executar os resistentes e inimigos capturados. Seriam a ponta de lança de uma matança em massa organizada de judeus e seriam estruturadas em 4 setores. Einsatzgruppen A, para as operações nos países bálticos, B para a Bielorrússia, C para a Ucrânia Norte e Central e D para a Ucrânia Sul, Bessarábia e Crimeia. Cada grupo de ação especial contava com cerca de 3.000 homens, subdivididos em comandos e provenientes das Waffen-SS, da Gestapo e da Polícia de Ordem. Sua preparação, instrução, doutrinação e equipamento foram finalizados entre março e maio de 1941, como parte dos dispositivos bélicos gerais exigidos pela campanha, abrindo caminho para a mais feroz exterminação dos judeus durante a Guerra Total.